Boa noite a todos. As imagens de satélite e o GPS são bastante conhecidos. Milhares de pessoas no mundo acessam Google Earth todos os dias ou utilizam o GPS em veículos ou celulares. As imagens de satélite e o GPS são geotecnologias. Foco é um programa online criado para deixar mais clara a ligação das geotecnologias com a vida cotidiana. São 3 programas temáticos. O primeiro foi sobre o tempo, o segundo foi sobre o espaço e podem ser vistos no www.santiagoesintra.com.br/foco. E o terceiro, que agora começa, é sobre a precisão. Os convidados a falar sobre a precisão são o empresário Victor Campanelli, o jornalista e crítico gastronômico Josimar Melo e o agricultor Hatsu Ono. As perguntas podem ser enviadas para o site do Foco, que serão encaminhadas aos palestrantes. E aqueles que nos seguem pela internet podem enviar também através do Twitter, @FocoCultura. Peço a todos que desliguem seus celulares. Bom evento e ao foco. Para dar início, eu quero convidar o Victor Campanelli, que dirige o Grupo Agropastoril Pascoal Campanelli, um dos mais importantes do setor sucroalcooleiro no país, que utiliza a agricultura de precisão. Com vocês, Victor Campanelli. Boa noite a todos. Meu nome é Victor. Eu vou falar hoje, o tema é precisão, eu vou falar sobre agricultura de precisão. Eu vou tentar aqui falar sobre uma ótica de usuário. Nós somos produtores agrícolas, somos empresários agrícolas, na verdade, e eu vou tentar falar de agricultura de precisão sobre uma ótica de usuário, porém, uma ótica de uma pessoa que é apaixonada por tecnologia e principalmente por essa tecnologia. A nossa empresa é uma empresa familiar, fundada há pelo menos quase 30 anos, em 1982. A gente tem história com a cafeicultura, depois fomos para o setor de citros, trabalhamos muitos anos com laranja, né? Hoje a gente trabalha com cana, milho e pecuária de corte. Tá? Nós cultivamos uns 8.000 hectares de cana, uns 1.500 hectares de milho e mais ou menos umas 20.000 cabeças de gado. A agricultura de precisão tem uma história, nossa empresa não muito longa, nós começamos a investir nisso em 2007, que no Brasil a agricultura de precisão ainda é jovem. Não é um negócio muito difundido ainda, é um negócio que está em pleno crescimento, cresce exponencialmente a cada ano, porém ainda ocupa uma fatia de mercado muito pequena. Ontem, inclusive, eu recebi uma visita de um americano e a gente conversando sobre isso, eu me espantei que nos Estados Unidos ainda é 20% da agricultura americana. Eu imaginava que era muito além disso. Então, no Brasil, ainda não tem um número preciso para isso, pelo menos eu não tenho, mas é uma fatia bem pequena ainda da agricultura comercial. Essa agricultura de precisão, esse conceito de agricultura de precisão, no meu ponto de vista, é um conceito até elementar. Esse conceito começou mais ou menos em 1930, nos Estados Unidos, no Illinois. Eles começaram a perceber, na verdade, o conceito é um conceito muito simples. O terreno não é homogêneo. O conceito universal da agricultura de precisão é esse. Você não tem um terreno homogêneo. O terreno varia, mesmo em blocos pequenos, um lugar vizinho ao outro, você tem variação da qualidade do terreno, do tanto de nutriente que ele tem, do tanto de nutriente que ele precisa. Então, lá em 1930, começaram a fazer alguns testes nos Estados Unidos e começaram a ver que, poxa vida, se a gente tratar o terreno do jeito que ele precisa ser tratado, a gente tem mais eficiência agronômica, a gente tem melhor produtividade. Só que, naquela época, você tinha muitas limitações. Você não tinha tecnologia, você não tinha uma máquina para
para aplicar um tanto de nutriente aqui, um tanto de calcário aqui, outro tanto ali. Você não tinha essa tecnologia disponível. Você não tinha o GPS. Então, a agricultura de precisão ela começou a engatinhar por muitos anos. Se eu não me engano, na década de 80, na Austrália, ela começou a ter um pouco mais de representatividade, com monitores de produtividade. E, no Brasil, a história da agricultura de precisão é final dos anos 90 aí começou. E, então, é um produto muito jovem para o mercado brasileiro. Porém, é um conceito elementar. Então, você tem que tratar o solo de forma diferente, porque ele é diferente. Ele varia a textura, às vezes tem um solo que tem um pouco mais de areia, um solo que tem um pouco mais de argila, e dentro dessa textura vai variar também todos os nutrientes. Não existe lugar igual, isso não existe. E hoje, com o advento do GPS, com a parte hidráulica das máquinas também evoluíram muito, se possibilitou juntar uma tecnologia que é o GPS, que você vai referenciar os pontos, né? Georreferenciar os pontos, com uma máquina que vai aplicar de acordo com o que o GPS manda, o local que o GPS manda, né? Então, hoje ficou bem mais fácil, do ponto de vista mecânico e do ponto de vista operacional. Então, hoje, a agricultura de precisão, do jeito que é trabalhada hoje, ela é dividida em 4 pontos, quatro momentos, né? Como que você vai saber o que o solo precisa? Primeiro, você tem que fazer uma análise. Essa análise pode ser uma análise de solo, pode ser uma imagem aérea, uma imagem de satélite, você pode usar um sensor na máquina que vai medir, depende do que você está querendo enxergar. Se você quer enxergar tal nutriente, você vai ter que usar tal método. E vinculado a essas análises, você usa um GPS. Então, você vai falar, aquele ponto de análise foi feito em tal coordenada geográfica. Feito isso, vamos exemplificar uma análise de solo. Você tirou a amostra de solo daquele ponto, daquele local, vinculado a uma amostra de solo, a uma coordenada geográfica. Isso você coloca num sistema de informação geográfica, né, que é um software dentro de um computador, que vai pegar e linkar esse ponto de análise ao ponto. A análise veio do laboratório e vai linkar ao ponto do GPS. Feito isso, você vai para o terceiro passo, que é a recomendação agronômica. Aí você vai pegar o que você tem, os dados que você obteve, e fazer uma recomendação agronômica para o quarto passo, aplicação propriamente dita. Então, feito esses 4 passos, você tem todo o ciclo da agricultura de precisão concluído. Então, você vai desde a análise até a aplicação para o campo. A aplicação para o campo, você pode, dentro dessa análise, fazer tanto para corretivos quanto para fertilizantes, herbicidas, inseticidas, vai muito da recomendação agronômica. Ainda, como eu disse, é um negócio ainda que está começando, então tem muitas recomendações que ainda não estão adequadas para a agricultura de precisão. Então, uma das dificuldades que a gente, dificuldades e desafios que a gente vem tendo é desenvolver esses algoritmos, é desenvolver uma recomendação agronômica. Esse terceiro passo, para mim, é o passo que é o passo mais difícil, mais desafiador. Os benefícios que eu vejo da agricultura de precisão são muitos. Primeira coisa, né, que você deixa de trabalhar com média. Antigamente não, atualmente, 90% das pessoas, ou até mais, trabalham com média. A pessoa faz até análise de solo. Só que ela vai lá, faz análise de solo da fazenda inteira, e daí faz a recomendação agronômica que o agrônomo dele passou. Então, naquele talhão precisava de 5 toneladas, naquele 3, naquele 2. Então, faz-se uma média e aplica na fazenda inteira, ou muitas vezes num bloco ou num talhão,
o valor da média, o valor que deu na média. Tem um professor que eu achei que ele faz uma comparação engraçada e perspicaz sobre isso. Ele fala, a gente vai numa pizzaria, eu e uma namorada, sento lá, e eu peço uma pizza, como 8 pedaços, ela come nenhum. Na média, comemos 4. E é isso que é feito com a agricultura convencional. Você aplica aquém em alguns lugares e além em outros. Então, esse que eu acho que o maior erro da agricultura convencional. É aí que você perde muitas toneladas de produtividade. E muito dinheiro vai para o ralo, porque muitos dos nutrientes que você coloca, em excesso, ele não faz nada. A produtividade é limitada pelo que está faltando, não pelo que está sobrando. Então, você vai ter excesso do nutriente e falta de outro, você vai ter a mesma pouca produtividade que você ia ter se você não colocasse o excesso. Você está desperdiçando, muitas vezes, dinheiro e produto. E eu acho que aí a gente pode até falar que você tem um benefício até ambiental, porque muito dos insumos que você usa na agricultura são recursos naturais. É adubo, que vem da rocha, a maioria deles, é um corretivo de acidez, que é também uma rocha. Então, se você está colocando em excesso onde não precisa, você está desperdiçando recurso natural, você está, muitas vezes, agredindo a natureza. Agora, se você faz um exame da terra em mini blocos, podemos dizer assim, e aplica para ela o que ela precisa, você vai ter resposta. Você vai ter resposta. E você está economizando recursos naturais. Outro benefício que a gente vem sentindo aí, que é muito gostoso sentir, essas máquinas e esses equipamentos são equipamentos de alta tecnologia, de valor agregado alto, não tão fáceis de ser manuseado. Então, isso aí você está precisando de mão de obra qualificada, o que não existe. Então, nós estamos tendo uma oportunidade ímpar de treinar o pessoal, melhorar a nossa obra, qualificá-los, entregar aos nossos operadores, aos nossos colaboradores, boas máquinas, máquinas modernas, com ar-condicionado, com boa ergonomia, isolamento acústico, qualidade de trabalho espetacular. Essas tecnologias auxiliam o trabalho do operador. Muitas coisas que ele teria que ficar prestando atenção, o computador está gerenciando. Então, o trabalho dele fica um trabalho muito menos penoso. O pessoal, a gente tem um contato cotidiano com os colaboradores, o pessoal adora a tecnologia. É muito mistificada a tecnologia no Brasil. O pessoal acha que é um problema, que o pessoal nunca vai aprender, mas eles aprendem sim, é só com um pouquinho de dedicação e investir nos seus funcionários, você vai ver que eles aprendem e eles ficam experts no negócio. A tecnologia, às vezes, no primeiro momento, ela te dá um pouquinho de dor de cabeça para você montar a sua estrutura, mas eu não tenho dúvida nenhuma que ela traz excelentes resultados. O outro benefício que eu acho que é o mais impactante dentro das corporações, das empresas, é o benefício econômico. É uma coisa meio óbvia. A empresa vai fazer um investimento para ter um retorno. Isso aí, toda empresa, na sua maioria, é assim que elas funcionam. É o que foi feito na nossa empresa. A agricultura de precisão proporcionou ganhos significativos na produtividade de todas as nossas culturas. Esse ano, como exemplo, né, vamos falar da cana-de-açúcar, que vem sofrendo um ano bem complicado, com clima. O clima atrapalhou demais. Vocês devem estar vendo aí, faltando álcool, o preço do álcool está subindo, o açúcar complicado. Então, o que aconteceu esse ano? Foi o clima que atrapalhou a cana-de-açúcar, fato. Mas o que acontece com a tecnologia? Ela vai fazer chover? Não, ela não vai. Ela vai fazer você produzir mais cana? Vai, aí ela vai. Ela vai conseguir atenuar o problema climático. Esse ano, essa safra que está findando agora, a produtividade média estimada aí que deve concluir aí é próximo de 70 toneladas, de 68 a 70 é o número
mais atual aí que tem. Nós fechamos a nossa safra com 85 toneladas por hectare, ou seja, 20% pelo menos acima da média da nossa região, que é um bom número, eu acho que é um bom número. Se nós estamos produzindo 20% a mais de cana-de-açúcar, que vai virar energia ou alimento, na mesma área. Semana passada, nós viramos 7 bilhões de habitantes. A ONU fala que até 2050 vai ser 9 bilhões e 200 milhões. Nós não temos... As áreas agricultáveis mundiais estão mais ou menos consolidadas. O Brasil, você já não pode desmatar, você não pode abrir fronteiras agrícolas, você não pode derrubar árvore para plantar mais. Está correto até no meu ponto de vista. A Europa e os Estados Unidos não têm mais árvore para derrubar. Então, as fronteiras agrícolas não existem mais. O que tem está aí. Então, nós vamos ter que... Essa população vai aumentar 30% e nós vamos ter que produzir alimento para esses 30% a mais na mesma área. É só investir em tecnologia, em biotecnologia, em agricultura de precisão, para você conseguir alimentar esse povo. Além da cana, um outro número interessante nosso, que a gente vem tendo sucesso também, é no milho. O Centro-Sul, a safra passada, safra de verão passada, não essa que está sendo plantada agora, fechou com 105 sacas por hectare. O Brasil, de milho. O Brasil, 75, muito por causa do Nordeste, que é bem baixa a produtividade. Nós fechamos com 172 sacas por hectare. É uma produtividade bem maior, ou seja, a tecnologia ela é viável, ela se paga. Eu acho que não tem... se você investir certo, com certeza você tem sucesso. Porém, tem uma frase, que, se eu não me engano, é do Albert Einstein, que no único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então, eu acho que a tecnologia ajuda, sim, mas sempre é o trabalho e mais trabalho para você ter sucesso em qualquer negócio, não só na agricultura. Muito obrigado.